O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio apresenta hoje o segundo dos 3 programas com o diretor do Observatório Astronômico, Cláudio Miguel Bevilacqua, que é bacharel em Física, com especialização em Análise e Caracterização de Materiais pela URGS. Boa noite, Cláudio. Um prazer te receber novamente aqui. Vamos fazer então a segunda parte da entrevista, né? Cláudio, qual é a estrutura do Observatório Astronômico atualmente? A estrutura do observatório, ela é muito interessante do ponto de vista organizacional, porque o observatório em si, ele congrega vários observatórios, né? Então, quando a gente se refere ao observatório, normalmente é o observatório que a gente chama de central, o central que comporta o prédio histórico. Mas a estrutura do observatório hoje é o observatório central, que tem telescópio, se faz observação, o observatório do Campos do Vale, que é um observatório num terraço do Instituto de Física, que serve para as disciplinas de astronomia, principalmente, para treinamento de alunos, o observatório do Monte Santana, que no Monte Santana, que continua desativado, mas tem um projeto, mas precisa ser... Tem todo um problema da reserva ambiental, que tem um problema legal com Brasília e tal, e que se isso não for desenrolado, né, não for resolvido, então fica difícil fazer um investimento lá se não houver segurança, manutenção e tal. E tem o Observatório Educativo Itinerante, né, que é um programa ligado ao departamento, sempre tem um professor do departamento de astronomia coordenando, que é para a formação de professores no interior do estado, Santa Catarina. É um programa que foi fundado pelo professor Horácio Dottori, continuado pelo professor Basílio Santiago, recentemente a professora Daniela Pavani, e agora pelo Rogério Riffel e o Alan Brito. Além disso, tem um programa chamado Aventureiros do Universo, que também faz atividades didáticas e observacionais em escolas da Grande Porto Alegre, através de um convênio que dura 1 ano. Se faz uma atividade com experiências de astronomia, de física e observação do céu. Então, são várias atividades chamadas do observatório, que a gente resolveu integrar isso como um observatório. Ou seja, o observatório é um facilitador para as atividades de extensão e didáticas. Ele é o facilitador. Então, tem um diretor e os coordenadores de cada programa desse. Isso é uma estrutura organizacional, né? E o fluxograma é que é complicado, porque um mete o dedo no outro e todos ajudam aos outros, etc., quando possível. Cláudio, quais são as características mais marcantes do prédio do observatório? A arquitetura dele é um estilo bastante misturado, né? A maioria chama de Art Nouveau. É esse estilo que tem estátuas, desenhos, motivações várias, né? Tem um pouco de barroco semelhante, tem um pouco de neoclássico francês. E um professor da arquitetura aqui fez um estudo, chamou isso também de Art Nouveau. Mas o próprio professor professor Leite, que era um arquiteto estudioso da arquitetura do início do século em Porto Alegre, ele faz uma observação. É um belo exemplo
de uma arquitetura pelos seus traços, pelas suas linhas, pela harmonia do conjunto. É um belo estilo de arquitetura belga, que também era muito semelhante no final do século XIX. E provavelmente isso deve ter dados, talvez, nos estudos do setor de patrimônio histórico, sobre a origem dessa planta do observatório, que as visitas foram feitas à Europa antes da construção do prédio. Provavelmente tem alguma coisa relacionada a algum observatório que não sobreviveu, ou que a gente não sabe, mas isso teria que se fazer uma pesquisa mais profunda. É um belo TCC para um arquiteto. Mas, enfim, como eu falei bem no início, a arquitetura dele se dá basicamente sobre duas torres. Uma torre mais circular, do telescópio Gautier, que vai até o terraço, onde tem a cúpula, e uma torre quadrada, onde internamente esta torre existia essas paredes quadradas, existia uma torre quadrada. Então, uma certa simetria assimétrica, né? Quadrado com redondo. Mas ambas... E isso, o prédio forma uma casca em torno dessas torres. E os pavimentos são de madeira. Porque o concreto de livre vão era muito complicado na época. Tanto é que o terraço, segundo consta, são trilhos. Não tem um concreto como tem hoje, né? Eram trilhos com lajes de grés em cima de trilhos ferroviários menores. E isso é a base do vão do terraço. Então, em torno das torres, basicamente, o cara criou uma casca. E com motivos bastante interessantes. Cada janela é uma janela diferente. As portas da sala meridiana que abrem para o telescópio. E havia uma cúpula que abria com duas folhas, assim, deixava uma tira de céu exatamente para observar as estrelas no sentido norte-sul, sendo que as estrelas vinham transversalmente do sentido oeste para o leste. Aquela velha história, os astros nascem no leste e põem no oeste. Então essa faixa do céu permitia fazer as observações para o serviço da hora certa. Então essa foi a boa ação, assim, ó. Eu vou fazer um prédio e vou jogar um telescópio ali em cima? Não. Foi muito bem pensada a construção. O prédio é orientado no sentido norte-sul perfeitamente, né, nos pontos cardeais. Então ele tem... Não foi assim, ó. Vou fazer um prédio e depois eu vejo onde coloco o telescópio. Que vou colocar assim... Não, as torres eram independentes das paredes, das paredes quadrada e circular, para não haver vibração. Se tivesse alguém caminhando no prédio, chão de madeira transmite vibração, então o telescópio vibraria. Então a torre era independente, fundada na rocha, né? As duas torres eram fixadas na rocha profunda, concretadas. E então todo foi uma bolação assim, nada trivial, né? Não bastava só a orientação da melhor insolação. Pelo contrário, esse não tinha que ter insolação, esse tinha que estar nos pontos cardeais perfeitamente. E os elementos marcantes, assim, figuras icônicas que estão no prédio, tanto em murais como do lado de fora, nós temos alguns elementos importantes. Internamente, sobreviveu a uma pseudo-restauração nos anos 80, sobreviveu o afresco do Cronos. Né? Aquele afresco, o Deus Cronos, Deus do Tempo, ele está ali na versão romana, e de memória eu lembro que tem um livro de astronomia popular
de um famoso astrônomo francês, que tem a gravura na capa do livro, na frente do livro. E eu imagino que foi tirado dali, né? Era uma gravura em nanquim, coisa assim. E alguém, o pintor desse quadro, foi o mesmo pintor que pintou a Biblioteca Pública do Estado, que tinha um salão morisco, e depois agora descobriram na restauração que havia outras pinturas embaixo da tinta. Exato. Que no observatório deveriam ter ficado, e por essa intervenção errada perdeu-se tudo. Inclusive foi feito trabalho de prospecção e tal, e não se encontra mais. Não tem a pintura mesmo. Só sobrou aquela parte do acervo Cronos. E externamente nós temos no topo da fachada principal a estátua de Urânia, a musa da astronomia. Então é bem característico. Existe uma Urânia no IAG, Instituto Astronômico Geofísico e Espacial. Hoje o nome é muito grande, mas é o IAG, conhecido como Instituto Geofísico e Astronômico de São Paulo. Tem uma Urânia num vitral, e no museu se não me engano, no Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, o MAST, que era a sede do antigo Observatório Nacional, quando foi transferido em 1920 para o bairro de São Cristóvão, também tem um vitral com a Urânia. Mas a única estátua de Urânia que se conhece no Brasil é lá na fachada do observatório. Então é interessante isso. E além do que, a gente faz questão de, quando é possível, mostrar de dia ainda, porque na verdade precisa de uma iluminação especial, que a gente fez um projeto para o CNPq, mas não ganhou dinheiro suficiente para isso. Existem os painéis contendo os signos do zodíaco estilizados, né? E aquilo ali também não existe isso em lugar nenhum no Brasil, e provavelmente no Hemisfério Sul ninguém fez algo semelhante. Então o valor dessa arquitetura é fantástico. E está ali perdido, né? O observatório está perdido, ninguém sabe onde é. Esse é o problema. Que muita gente se espanta, né, que existe um observatório naquele lugar. Claro, na época aquilo era a vizinhança do banhado, né, chamado Várzea, Campo da Várzea. Então, quando a URSS veio se implantar, ela começou a se implantar na borda do Campo da Várzea. Então, Cláudio, agradecemos por hoje e voltamos na próxima terça para concluir a entrevista sobre o Observatório Astronômico. Boa noite. Boa noite. Conversamos hoje com o diretor do Observatório Astronômico, Cláudio Miguel Bevilacqua, que é bacharel em Física, com especialização em Análise e Caracterização de Materiais pela URGS. Momento do Patrimônio é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição, Kleber Trindade. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.